Oi, pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui. Hoje vai ser com a Mauri. Ele trabalha com hipnose clínica. Nós vamos conversar sobre hipnose e comunicação na criação dos filhos. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por aceitar meu convite. Imagina, Obrigada por se dispor no domingo. Vim aqui dar um pouquinho mais de informação, dividir, compartilhar um pouquinho mais com a é gente. um prazer. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Eu também tô te ouvindo super bem. A comunicação parece que está ótima, então eu gostaria de dar a palavra para o Maurício, para Mauri, desculpa, para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, e a gente já começa com o tema, tá bom? Tá, joia. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Meu nome é Amauri. Eu sou especialista em comunicação e atendo com hipnose clínica aqui em São Mateus, no norte do Espírito Santo, Olha além só. de trabalhar também com marketing e publicidade. Hoje o foco vai ser um pouco mais a hipnose e a Isso, gente vai tentar responder alguns questionamentos bem corriqueiros aí das pessoas. isso, muito obrigada, Mauri. Então, gente, para começar, vocês têm alguma ideia do que é hipnose? Eu não tinha. Né? A imagem que eu tenho de hipnose, quando alguém fala hipnose, eu imagino um pêndulo na minha frente e alguém pedindo, dando ordens para eu fazer alguma coisa. Entendi. Como é que é isso, Amaury? Conta pra gente o que que é hipnose no conceito de um profissional. Esse conceito de hipnose, ele está muito ligado ao que a gente já tem visto nos filmes, né? Uhum. Ao longo da vida da gente, a gente vai vendo a hipnose de uma forma bem caricaturizada, eu diria. Mas que na verdade a hipnose é outra coisa muito diferente, né? A hipnose, eu diria que pode ser considerada um estado intermediário, tá ali entre o sono e acordado, porque Olha o seu só. corpo fica profundamente relaxado, mas a sua mente entra no estado de hiperfoco. E isso faz com que você tenha acesso a memórias, lembranças, emoções, sentimentos que em estado normal você não teria. Então, hipnose, se eu pudesse trocar em miúdos, eu diria que é um estado de hiperfoco, né? Uhum. Hiperfoco. E como você Isso. chega? Que pessoas procuram você para fazer hipnose? Como funciona? A hipnose, ela tem várias vertentes, né? Hum. Para a gente entender um pouquinho de como a gente chega na hipnose clínica. Existe a hipnose de entretenimento e a Aham. hipnose de palco, né? O street hypnosis, que o pessoal faz também nas ruas, nas praças. E tem a hipnose clínica, que é um ambiente um pouco diferente e onde as pessoas procuram para tratar demandas emocionais. Ok. E algumas coisas físicas também, que em alguns casos são causadas por é, demandas emocionais. Eu atendo muito aqui casos de fobias, vícios, falta de foco, pessoas que têm fibromialgia, Uhum. né? Ah, eu vi um depoimento seu, muito Psoríase, bonito. né? É. Eu coloquei lá no Instagram recente. Então, são demandas emocionais que, quando acumuladas, culminam em alguma coisa física, né? Uhum. E a hipnose, ela tem uma eficiência muito grande nisso, porque ela vai direto ao ponto, ela vai procurar o momento exato onde aquilo começou. Eu não fico ali tratando o sintoma. A Uhum. gente coloca a pessoa em hipnose e a gente simplesmente é levado por ela, pela experiência dela, dentro ali do subconsciente, ao momento exato onde aquilo começou. E aí a gente tem como tratar aquilo, ressignificar, dar uma outra visão para aquilo, amadurecer aquilo dentro da mente da pessoa para que ela encare de outra forma e na maioria das vezes é como ligar uma chavinha. A Nossa, pessoa já desperta. é mesmo. É. E a maioria das pessoas que te procuram, então, sempre está relacionada a algum tipo de enfermidade, de adoecimento do corpo, já, Mauri? Não, algumas pessoas também procuram sem saber exatamente o que elas têm, né? Hum. Tem pessoas que, por exemplo, têm um problema sério de ansiedade, mas acha que aquilo é simplesmente uma aceleração, né? Algo eu estou sempre muito acelerado, eu estou sempre muito querendo ver a coisa acontecer, então eu sou assim porque eu gosto de tudo perfeito, eu gosto de tudo no lugar certinho e tal. E isso, na verdade, em muitos casos, esconde ali alguma demanda emocional que não foi suprida no tempo certo
e aquilo vai se transformar num perfeccionismo exagerado, numa insegurança, numa ansiedade, numa falta de foco, numa falta de atenção, numa falta de querer ver as coisas acontecerem, lutar por aquilo, ficar só esperando, né? Então, às vezes, as pessoas procuram já com algo em mente, já pesquisaram, a hipnose clínica pode me ajudar, então eu vou procurar. E tem algumas pessoas também que ouvem alguma coisa e vêm simplesmente falando assim, eu vim aqui para saber como funciona, o que que ela pode fazer por mim, né? Essa semana mesmo eu tive uma pessoa que me contatou pelo WhatsApp, e na verdade ela não tinha algo assim palpável, mas é importante sim que a gente, no momento da anamnese, a gente chegue a algo realmente que a gente consiga ter como material de trabalho, para a gente não ficar ali tomando o tempo da pessoa sem saber exatamente qual caminho a gente vai tomar, porque a terapia ela é desenhada de acordo com cada caso. Então, quando a gente consegue extrair nessa anamnese o que exatamente a gente vai tratar, aí sim a gente consegue uma eficiência bem bacana. Entendi. E conta um pouquinho para mim como que você chegou até a hipnose. Isso é muito legal. É, eu venho de uma família muito humilde, né? E de pessoas muito bondosas, né? Agora há pouco mesmo, no almoço, eu estava comentando com alguns amigos, com a minha esposa, quantas vezes eu vi o meu pai fazendo favores para os outros, a minha mãe fazendo favores para os outros. Então eu vim de uma crença que foi enraizada na minha cabeça de que falar não era desrespeitoso, ou era inadmissível, era chato, era difícil, né? E a minha vida toda eu fui abrindo mão de tudo que eu tinha que fazer para mim, para fazer as coisas para os outros, né? E isso me tornou, vamos dizer assim, um procrastinador. Eu sempre deixava minhas coisas para a última hora, ia levando, daqui a pouco tinha que fazer tudo correndo. Aí eu fazia, não achava que estava bom o suficiente. E aí eu pensei, Interessante, tem que ter Amaury, que eu um escuto jeito. você falando, desculpa, eu escuto você falando isso, já vem vindo assim o nome de florais na minha cabeça, né? Porque esse tipo de bondade, pessoas bondosas, o Dr. Bhatt ele chamava de Century, né? Que é um floralzinho que ele dizia que se todas as pessoas do mundo fossem Century, que lugar gostoso de se viver, mas perde o equilíbrio, né? Ô Vai para o Vivian, extremo. desculpa, um pouco do que você falou cortou a ligação, você acho que perdeu um pouquinho aí, se você puder repetir, por favor. Sim, claro, estou comentando que quando você vai descrevendo isso, me lembrei do floral Century, que o Dr. Bhatt dizia, se Uhum, todos fossem Century, que mundo gostoso de se viver. Que é a pessoa que tem dificuldade de dizer não, que ela quer muito ajudar, ela gosta disso, mas ela perde o balanço, ela vai para um extremo, que ela se esquece dela. exato, Que interessante. Desculpa, exatamente. Imagina. E aí eu fui procurar um jeito de melhorar isso. Falei, deve ter alguma forma. E aí eu fui procurar o coaching, aí eu fiz as formações de coaching. Depois eu fui pesquisar sobre PNL, e aí nessas pesquisas sobre a PNL eu conheci a palavra hipnose. Eu tinha um preconceito terrível com isso, preconceito terrível. Achava que era mentira, que era tudo combinado, que isso realmente não acontecia, que isso era coisa de filme, de ficar balançando o pêndulo ali. Enfim, eu tinha muita. Eu era o primeiro, eu era muito, muito cético com a hipnose. Mas aí eu conversei com um amigo meu, que é instrutor de hipnose, e aí ele me falou um pouco, falou, olha, é interessante sim, não é nada disso que o pessoal acha que é, e tal, e tal. Com isso que ele me explicou, eu já quis saber mais. E aí eu fui começar a fazer cursos. Aí fiz alguns cursos online, depois fiz mais alguns cursos presenciais, depois fiz alguns laboratórios, eventos, e aí quando eu percebi o que a hipnose, é lógico, com todas as outras coisas, tinha feito por mim, aí eu decidi que era hora de começar a ajudar as pessoas também. Porque eu tive tantas experiências boas nos cursos já voltados para a hipnose clínica, de pessoas sendo ajudadas ao vivo durante os cursos, que eu falei, caramba, é isso que eu quero. Eu não me vejo fazendo outra coisa mais a não ser isso. E o que é mais interessante é que a minha primeira formação é de comunicação, né? Com ênfase em publicidade e marketing, mas muito de comunicação. Então, eu estudei antropologia, eu estudei conceitos de formação comunitária, e fui estudando história da comunicação, arquétipos, psicologia da comunicação. E quando eu encontrei a hipnose e a PNL, isso se encaixou de uma forma tão natural e extraordinária
que parece que eu tinha estudado a vida toda para trabalhar com hipnose clínica, né? Agora, o que as pessoas também precisam entender é que a hipnose não é a terapia em si. A hipnose é o caminho, né? A hipnose é o GPS. Mas depois que a pessoa é hipnotizada, eu preciso ter um aparato e várias outras ciências para poder conduzir uma terapia de resolução mesmo. Então, eu costumo até brincar assim, falo bem, eu já tive pacientes que ficaram ali no divã por 3 horas e meia numa sessão de tratamento, de terapia. E a hipnose em si leva 2 minutos no máximo para colocar a pessoa em estado de hipnose. E o restante da terapia, como ficaria se eu não tivesse realmente outras bases? Então, a gente acaba falando muito de hipnose porque é um tema controverso. As pessoas acham que é um monte de coisa que na verdade não é. Mas no final das contas, ela é quem abre caminho para que você acesse o seu material subconsciente e compreenda as coisas que estão te travando, te limitando de alguma forma. Nossa, fantástico. A doutora Suelen falou assim que agora ela é apaixonada pela hipnose. Ela também tinha preconceito. É, Por isso que a gente está aqui, doutora Suelen, a gente está aqui para desmistificar o tema hipnose. Porque tá todo mundo, legal. é isso, não quero fazer, eu não imagina, isso aí não é para mim, mas nem sabe o que é. Gente, olha aí, 2 minutos. A Thaís está perguntando se durante a sessão de hipnose a gente fica consciente. Totalmente, totalmente. Isso é um outro medo que as pessoas têm. As pessoas acham que no momento que ela é hipnotizada, ela vai para uma outra dimensão, que ela não vai saber o que está acontecendo, que ela vai ser manipulada pelo hipnoterapeuta, pelo hipnotista. E, na verdade, isso não existe. Inclusive, a hipnose em si só existe se a pessoa quiser ser hipnotizada. É por isso que antes do tratamento há uma conversa que a gente chama no meio do estudo da hipnose, a gente chama de pre-talk, que é uma conversa anterior para a gente explicar tudo o que acontece, o que é realmente o processo de hipnose para a pessoa saber. Porque se a pessoa tiver com medo ou se ela não quiser ser hipnotizada, não adianta tentar, ela não vai ser hipnotizada. A hipnose, explicando um pouco mais assim tecnicamente, a hipnose ela rebaixa o senso crítico, né? A gente tem uma parte da nossa mente que é o racional e tem outra parte que é o material subconsciente, onde estão as emoções e os nossos instintos. Então, entre essas duas partes, né, fica ali como se tivesse um porteiro ali, que a gente chama de fator crítico, regulando quem entra e quem sai. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte: imagina você passando de frente a uma loja que você sabe que tem roupas muito caras, e quando você passa, a vendedora te chama e fala: ei, eu tenho uma calça aqui a R$ 10, sei lá, US$ 2 aí, né? Na hora o meu fator crítico vai atuar e vai falar: peraí, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Essa calça deve estar com defeito, deve ser um resto de mercadoria com algum problema, não tem condições. Então é o seu fator crítico te protegendo, atuando para fazer com que você não caia numa cilada. E no momento de hipnose é como se o fator crítico descansasse um pouco. Ele vai para um cantinho ali e fica ali só observando. Então, se o terapeuta encontra você no momento de hipnose ali, e você imagine que você tem um problema de fobia de barata, e aí o terapeuta coloca a sugestão de que aquela fobia, na verdade, está ligada a um outro evento, e aí explica esse evento, ressignifica esse evento e fala que a barata, na verdade, é só um inseto. E ele sendo só um inseto, ele não tem nenhum poder, nenhum risco sobre você. E aí a pessoa pega e aceita aquela sugestão porque o senso crítico dela está rebaixado, ela está tranquila, está suscetível a receber sugestões. Agora, tenta falar isso para uma pessoa que está vendo uma barata e você ali do lado dela fala: é só um insetinho, não vai fazer nada com você, olha o tamanho dele. A pessoa não quer nem saber, é um medo terrível. Cortou um pouquinho aqui para mim, vamos esperar um pouquinho. Gente, fantástico, né? Aí, voltou. Tinha caído para mim. Já. Oi, Vivian, tá falhando. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu tô te ouvindo super bem. Vamos ver se o pessoal tá Oi, ouvindo. Eu só não te travou um vejo pouquinho, hein, Vivian? agora. Agora tá voltando.
Travou. Vamos lá, vamos destravar. Vamos deixar fluir. Agora voltou. Amaury, Conseguiu. como que a gente poderia utilizar isso, por exemplo, as mães, né? Hum. Como que a gente pode utilizar Sim, isso como isso é uma muito legal. de apoio emocional? Porque, olha, a gente surta, você sabe, né? Sim, Os surtos são meio que diários, demais. quase. A gente tem Demais. informação, a gente lê, a gente busca, a gente medita, a gente Aham. faz yoga, mas a gente tem os botões emocionais que custam bastante. Eu digo sempre também que os corais, eles ajudam muito, mas não é apenas isso. A gente tem um trabalho interno para ser feito, né? Como que a hipnose poderia ajudar a gente nisso? Então, vamos lá. A gente viu aí até agora que a hipnose é algo muito simples. Eu queria só complementar para fechar isso, Sim, que a sim. hipnose ela é em si uma comunicação entre o terapeuta, entre o hipnotista e o hipnotizado. Se não houver essa comunicação, não houver empatia, não houver conexão, não há hipnose, porque a hipnose é simplesmente alguém sugerindo que você entre num estado de relaxamento para que a sua mente esteja focada em algo específico, né? Então, se a gente trazer isso para o universo infantil agora, a gente poderia dizer que a comunicação que leva a criança a imaginar algo poderia ser considerado uma hipnose, né? Por que que os nossos filhos dormem melhor quando você conta uma historinha agradável antes do sono? Porque ele é levado a relaxar o corpo através daquela história e ele relaxa o corpo naturalmente porque a mente dele passa a ter um foco em algo, que é a imaginação daquele cenário, daquela história, né? Então, com criança, a hipnose ela vai funcionar de que forma? O pai não vai chegar para a criança, um, dois, três, durma. Quem dera que fosse assim. Quem Mas não dera. é. Ah, estaria Não é milionário bem já. assim. Exatamente. O que que acontece? Com a criança funciona muito bem o universo lúdico, né? A criança entende muito bem quando você usa a linguagem dela. Então, a primeira coisa, assim como na hipnose com o adulto, a gente precisa ter com a criança para que haja um ganho na comunicação, é uma conexão verdadeira. Porque a criança, a gente já viu que as pessoas falam sempre assim, criança é muito sincera, criança é muito verdadeira. Então, no mesmo passo que elas são muito sinceras e muito verdadeiras, elas também percebem quando a gente está sendo verdadeiro, está sendo sincero. Então, a gente vê muitos pais que, infelizmente, dizem assim, eu estou presente na criação dos meus filhos, mas presença é diferente de estar presente, né? Conexão. Então, chegar em casa, colocar o filho para ver um desenho animado na televisão e ficar no celular, e depois só voltar a falar com o filho na hora de colocar para dormir, isso não é presença. Isso é estar presente. São duas coisas diferentes. E a criança, ela precisa desse amparo. Ela precisa de alguém que dê atenção para que no momento em que ela precisar de um conselho, ou de uma atitude até de repreensão, que ela saiba que aquela pessoa que está fazendo aquilo é alguém em quem ela possa confiar, e não é simplesmente alguém que de vez em quando fala com ela e que agora está querendo dar uma ordem, Pois é. né? Então isso é o que complica um pouco essa comunicação aí. E as crianças também percebem quando os pais têm dificuldade com alguma coisa e eles percebem muito, né? Existem dados de que as crianças que são inseguras, que têm fobias, né? Que têm muitos medos, geralmente elas pegam isso de um dos pais, né? Imagina uma criança que tem ali a figura da mãe como a heroína, como a heroína master da vida dele, quem pode proteger ele de qualquer perigo que existir no universo. Imagina essa criança agora vendo essa mãe, quando vê uma barata subir numa mesa, gritando, desesperada, e, né, o que ele vai pensar disso? O que ele vai construir na mente dele? Bom, a minha mãe é a pessoa mais forte do mundo, a pessoa mais corajosa do mundo, a minha heroína master. Então, se ela tem medo desse bichinho, esse bichinho eu tenho que ter medo dele também. Então, aí começa a repetir padrões, né? E a gente passa uma vida repetindo padrões, e os nossos filhos, se a gente não souber lidar, eles vão começar a repetir esses padrões, não só de uma fobia, como das nossas crenças enraizadas também.
Então imagina a gente que aprendeu ali a vida toda que tem que ser casca grossa, que o filho tem que ser casca grossa, e tem que ser durão, e tem que ser forte, e a gente começa a tratar o filho como a gente foi tratado, porque a gente acha que essa é a receita, né? Então a gente precisa respeitar o tempo das crianças, estar presente de verdade, para que elas tenham realmente essa conexão verdadeira com a gente. E aí sim, quando a gente precisar fazer algo, a gente vai ter essa autonomia. Uma coisa que funciona muito, assim como na hipnose, é a quebra de padrão com as crianças. E eu dizendo assim, parece algo assim muito técnico, mas eu tenho certeza que muitas mães fazem isso o tempo todo e talvez não se deram conta de que estão usando algo muito parecido, muito próximo do que a gente usa. Na hipnose existem algumas induções, chamadas induções de choque, que são feitas através da quebra de padrão. Imagina a pessoa chega, pegar na mão da outra, está balançando levemente e dá um puxão. Durma! É uma quebra de padrão. A pessoa não estava esperando, e na hora que quebrou o padrão, o cérebro faz assim, o que aconteceu? Aí recebe o comando, durma, o comando entra direto. Durma, a pessoa, na hora, induziu, hipnotizada. Isso é a quebra de padrão, é uma das induções que se faz na hipnose. E com as crianças, há algo interessante em relação à quebra de padrão. Por exemplo, já viu aquela criança chegar chorando por algum motivo? Eu caí, eu ralei aqui, não sei o que e tal. Aí você chega perto, deixa eu ver o que aconteceu. Na hora que você pega na criança, toca nela e fala assim, o que é aquilo? O que está passando ali? É um avião? E é a criança. Então, é muito, muito parecido com o que a gente faz na hipnose. É uma quebra de padrão. A criança está pensando que vai ser ali acariciada, a criança está pensando que vai ser cuidada, e é lógico, né? A gente não pode ser negligente, se estiver machucado, está machucado. Mas quando é uma coisinha simples, a gente costuma fazer isso sem nem perceber que a gente está usando ali uma linguagem muito próxima da linguagem hipnótica. Desculpa, eu não te ouvi. Que a gente esquece de acolher, né? A gente só quer resolver o problema, né? A ideia é resolver. Exato. Não, a gente engole o choro. Exato. Porque a gente está repetindo padrões ainda, né, Mauri? Como você colocou. Exatamente. O Mauri também é pai, gente, viu? Ele não está aqui falando. Porque agora, Mauri, depois que vou contar uma historinha curta aqui. Quando eu estava da minha primeira filha, me deram vários livros para ler. Eu estava terminando meu mestrado. Eu não li muita coisa, li um livro só, de um cara. Escreveu Como Cuidar do Seu Bebê. Né? Aí eu fui lá ler. Li. Minha filha nasceu, menino, nada que o cara tinha falado batia. Eu fui ver, eu infeliz, não era nem pai. Eu falei, botei no lixo. Ninguém vai ler isso aqui. Porque, gente, é muita teoria. Mas a prática, né, Mauri? Conta aí. É outra coisa. Exatamente. É todo dia um aprendizado diferente. Outro dia... Como eu me vejo... Exato. Outro dia eu fui buscar meu filho na escola. Desculpa. Tá falhando bastante, Vivian. Melhorou? Aí eu escutei você. Oi. Aí. Isso. Eu não ouvi o que você disse antes. Não, eu tava falando que... Ai, já perdi o fio da meada também. Na verdade, que a gente repete padrões e que a gente acaba nos dando conta. E a gente traz muita coisa à nossa infância, né? Quando minhas filhas estão brincando, por exemplo, de boneca, eu olho e falo, gente, isso eu falo assim. A gente vê umas coisas feias acontecendo, né? Que a gente, nossa sombra saindo nas brincadeiras das crianças. Eu falo, gente, exatamente. Quem fala sou eu. Exatamente. E as crianças, elas percebem tanto que às vezes elas fazem umas perguntas que deixam a gente encabulado, né? O meu filho, outro dia, eu estava voltando com ele da escola, e aí ele começou a me fazer perguntas, uma atrás da outra. E eu com a cabeça em outra coisa, no projeto que eu tinha parado para ela buscar ele, estava vencendo o prazo e tal. E aí, de repente, ele falou alguma coisa, ele me perguntou alguma coisa, e eu disse, por que sim? E aí ele parou. Ficou alguns segundos em silêncio, depois falou assim, pai, por que quando os adultos não querem responder as crianças, eles falam por que sim? Pensa na situação, eu tive que parar o carro e explicar para ele que eu estava preocupado com o projeto que eu tinha que entregar e que não era porque eu não queria responder, é porque naquele momento eu estava preocupado com outra coisa, pedi desculpas e aí sim a gente continuou a conversa. E isso é muito importante para os pais e mães que estão aí ouvindo, não tenha medo de pedir desculpa para os seus filhos.
de admitir que errou, porque isso você não está construindo uma pessoa sem medos com isso, é justamente o contrário. É alguém que não está preparado para se desculpar, que não está preparado para assumir seus atos, suas atitudes. E isso é um perigo para o mundo, porque eles não vão conseguir se defender de tudo o tempo todo, eles não vão conseguir ser perfeitos, ninguém é. Então eles precisam saber admitir isso, para que eles construam um caráter baseado na condição de ser humano, e não de um semideus que na verdade não existe, né? Para ficar ali, não, eu não posso errar, eu não posso errar. Aí a gente vê adolescentes perfeccionistas, inseguros, e aí a gente vai procurar entender, a gente chega lá atrás e vê que é uma criança que não aprendeu a se redimir, pedir desculpa, admitir que errou, admitir que não foi capaz de segurar aquela onda. Enfim, isso é muito importante, né? Às vezes a gente deixa a nossa matriz, o nosso... aquilo que está arraigado na gente, a gente deixa sobressair os filhos, achando que eles vão lidar melhor do que a gente lidou com aquilo. E é o contrário. Se a gente hoje sabe que não deu certo com a gente, né? Um exercício muito bacana que a gente pode fazer é o seguinte: se acontecer algo que o seu filho, sua filha está demonstrando uma emoção muito intensa, seja ela uma tristeza, uma raiva, né, algo que esteja incomodando, pare um pouco e pense, na idade dele, qual autonomia você tinha com essa emoção, né? Como você foi orientado a lidar com essa emoção? Uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande. Ontem meu filho estava irritado, nada que a gente falava estava bom, e ele irritado. E aí uma hora eu cheguei para ele, chamei ele, vamos conversar. Falei, olha, não tem problema ficar triste, não tem problema ficar zangado, não tem problema sentir raiva. Você pode sentir isso tudo, porque isso é normal. Não tem nenhum problema com isso. Você só não pode desrespeitar as pessoas por causa disso. Então, quando você estiver com raiva, você chega e me diz, pai, eu estou muito zangado, deixa eu ficar quietinho um pouco, que eu vou te entender. Combinado? E ele sempre fala, combinado. E cada vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu preciso falar isso. Porque não adianta os pais tentarem blindar os filhos para um futuro que ninguém sabe o que vai ser. Porque por mais que você tenha o poder de blindar o seu filho contra os males de hoje, na época que ele tiver a sua idade, não vai ser o mesmo mundo, não vai ser a mesma coisa. Então isso é impossível. Nem que fosse possível, seria possível blindar alguém. Então o que a gente pode fazer é criar um aparato mental para que ele tenha força, sobriedade, maturidade para lidar com os próprios sentimentos e assim viver melhor a vida que ele vai escolher viver. Nossa, muito importante isso, Amaury. Uma vez eu escutei uma frase muito certa que as pessoas falam, antigamente não era assim, eu vou criar meu filho como eu fui criado. Só que o mundo em que você foi criado já não existe. Exatamente. Já mudou. Exatamente. As regras são outras, tudo é outro, tudo é diferente. E a gente tem mais acesso a conhecimento, a ferramentas, né? A gente precisa ter coragem só de sair da nossa casquinha e falar, vamos resolver isso. Aqui em casa eu faço a mesma coisa, né? Claro que depois de muita lambada, né? Eu cheguei, tudo que eu procuro até hoje, todas as minhas ferramentas que eu uso, que eu ofereço, eu falo que é porque eu já passei por uma grande dificuldade que me fez buscar por algo. Tá? Então, minha vida não é perfeita, gente. Tem muitos perrengues aqui. Claro, nossa. É isso, né? Deixar a criança se expressar. E eu sinto, pelo menos aqui em casa, que a raiva é algo de movimento. Não dá para ficar quieto. A minha filha, por exemplo, mais nova, ela rasga papel. Então, a gente combinou. O que a gente pode fazer para colocar isso para fora sem quebrar nada, sem machucar ninguém, sem ofender? Porque não é fácil. Não. Vamos socar travesseiro, vamos correr, vamos sair, gritar no meio do edredom. Tem que botar para fora. Né? E tá tudo bem. Porque teve um momento já da minha vida que a minha filha, quando eu estava lendo a Bíblia com ela questionou, falou, mãe, eu sou uma criança ruim. Eu falei, nossa, mas da onde você tirou isso? Né? A gente não fala, mas tudo que a gente constrói leva ela a pensar isso. Né? Então, alguma coisa que nós construímos. Aí, claro que eu fiquei preocupada. Porque eu sinto raiva. Olha só. Aí, nessa passagem bíblica, Deus ficou com raiva. Aí ela se aliviou tanto, falei, mãe, mas também Deus também fica com raiva. Eu falei, filha, fica, todo mundo fica, até Deus, nem Deus salvou.
É uma expressão que a gente tem. O que a gente faz com ela é o que determina o que a gente é, na verdade, assim, né? O que a gente vai ter de volta. Todo mundo pode sentir raiva, tá tudo bem. E eu não tinha percebido que eu tinha construído isso nela, né? Porque é todo o entorno, né? Que é ruim dizer não, que é ruim sentir raiva, que é ruim ficar triste. Então não pode nada. Tem que estar feliz, paz e amor o tempo Uhum. todo. Ninguém, né? É uma cobrança muito grande, como você diz, o perfeccionismo. E aí, não sei como está no Brasil, mas aqui eu trabalho com uma organização não governamental que é de mental health, saúde mental mesmo, né? E o índice de suicídio entre os adolescentes e crianças é muito alto, tem subido. Oi, Voltei? perdi um pouquinho de novo. Tá, não, eu estava falando do perfeccionismo, né? E essa pressão que os adolescentes Sim. e as crianças sentem, que aqui nos Estados Unidos o índice de suicídio entre as crianças e os adolescentes tem subido muito. Perdemos de novo. Já voltou. Já? É. Muito importante, Yoga, deixar as crianças chorarem. Muito verdade, Yoga. Aí, voltou? Voltou. Voltou. Aí. Acho que esse tema não é para entrar na live, por isso que está cortando. É um tema muito pesado. Imagina. Eu estava falando dos Será que é o sinal aí de internet? suicídios. Aqui a gente, eu acho que tá bem, porque eu tô me vendo bem, pelo menos. Eu tô com tudo desligado, aqui eu tô Uhum. do lado do meu Wi-Fi. Uhum. Mas pode ser que tá chovendo aqui também, pode ser isso. Ah, entendi. Pode ser. Pois é, hoje a gente está vivendo um tempo, né, que a tendência é um pouco preocupante, né, porque as tecnologias vão surgindo e parece que elas vão, de alguma forma, tomando espaço na vida dos pais e parece que eles vão se usando disso para ter mais tempo livre, vamos dizer assim. Então, aquela mãe que cuidava do filho, que precisava dar atenção ao filho o dia todo, hoje ela tem o YouTube. Vou deixar a Vivian. Voltou. Conseguiu me ouvir, Vivian? É, a gente também tá sumindo aqui. Consegui. Então, hoje aquela mãe, ela tem o YouTube, ela tem um celular, né? Ela tem uns aparatos de tecnologia que vão deixando com que ela tenha um pouco mais de tempo livre, né? E aí a gente está vendo os grandes pensadores dizendo assim, você está deixando o YouTube educar seu filho, você está deixando o fulano de tal educar seu filho, que é um personagem, ou alguém de um desenho animado, de um programa, né? E o que é muito interessante observar é que a sensação de alegria que as crianças precisam ter hoje, elas vão ser cobradas lá na frente. E aí, lá na frente, a gente vai ter um adolescente que não sabe expressar suas emoções, que vive recluso com o seu celular na mão, e disfarça essa ausência de alegria, vamos dizer assim, de felicidade, com mini doses de dopamina ali através de um like, né? Dopamina dizem que é o hormônio da alegria, né? Que é uma substância neuroquímica que gera alegria. E aí um like aqui, uma alegriazinha aqui, outra ali, só que vai chegar uma hora que isso não vai ser suficiente. E aí a gente começa a conhecer as doenças psicossomáticas do século, né? A ansiedade, a depressão, a própria fibromialgia, entre outras, que vão surgindo mediante essa demanda não suprida que vai se acumulando dentro da mente. A Thaís está pedindo aí para contar um pouquinho de como seria uma sessão de hipnose. Thaís, Pode ser, Vivian? Thaís, pode? Também ia perguntar a mesma coisa, a gente está curiosa aqui, quer saber? Ok, Primeiro, então vamos lá. você pode atender pela internet? Dá para fazer online? Olha, tem muitos hipnoterapeutas que atendem pela internet. Eu não atendo. Eu tomei a postura de não atender pela internet, porque, como eu disse, a hipnose ela é só uma ferramenta, né? Ela é só uma das chaves que eu uso, mas ali na minha caixa de ferramenta tem muitas coisas agregadas ali que eu uso no momento da terapia. Então, no momento que a pessoa chega para mim para fazer a anamnese, eu estou usando linguagem corporal, eu estou usando percepção corporal, estou usando a análise corporal, eu estou vendo os movimentos que ela faz, né? Eu estou vendo o tom de voz que ela está usando. Então, tudo isso vai me respondendo perguntas que eu não preciso fazer para ela,
para saber onde eu vou caminhar com essa terapia. No online, eu perderia isso, né? Então, eu poderia dar um rumo para a terapia que talvez seja muito mais raso do que seria presencialmente. Então, eu tomei a postura de não atender online, mas conheço vários terapeutas que atendem, sim, online. Ai, que bom. Então conta pra gente como funciona. Ó, a Thaís quer saber como que é. Tá, vamos lá, Thaís. Bom, quando a pessoa chega até o consultório, geralmente ela vem por uma indicação, porque ela ouviu falar que a hipnose pode ajudá-la, né? Então ela procura entender como que é a hipnose. Então o primeiro passo é a gente bater um papo e explicar exatamente o que é a hipnose, para tirar os mitos, os medos, né? Essa caricatura que fizeram da hipnose ao longo do tempo, né? E aí as pessoas vêm com curiosidades, como a gente disse aqui, mas eu vou ficar consciente, vou ficar inconsciente, eu corro o risco de não voltar, né? Eu corro o risco de entregar a senha do meu Instagram, de falar a senha do banco, algo desse tipo. E aí a gente explica que, na verdade, não tem nada disso, né? Você está ali consciente o tempo todo, no momento da hipnose, você está ouvindo o barulho do ar-condicionado da sala, você está ouvindo o carro que passa lá na rua, você está ouvindo... se o meu celular tocar, você vai ouvir, é lógico que eu vou colocar ele silencioso. Enfim, não tem nada de estranho na hipnose. E tem gente que, inclusive, depois de um teste que a gente faz antes da terapia, a gente fala, vou te mostrar como que é a hipnose. A gente faz um momentozinho ali, uma indução, e a pessoa fala assim, não sei se eu fui hipnotizado, porque eu ouvi tudo e tal. Aí eu falo assim, cadê aquela dor de cabeça que você estava sentindo? Aí, sumiu. E aí, então, acho que deu certo. Então, o primeiro passo é esse, a gente explicar o que é a hipnose e remover esses mitos aí que existem e que podem atrapalhar que a pessoa se entregue realmente ao processo e encontre realmente a sua resolução. Na segunda consulta, a pessoa vem para fazer uma anamnese. Então, ali a gente conversa entre 1 hora e 1 hora e meia, onde eu vou colher tudo aquilo que essa pessoa trouxe de demanda e vou procurar caminhos para fazer um atendimento personalizado para ela na próxima sessão. Chegando nessa próxima sessão, a gente faz primeiro a indução, né? Onde a gente vai colocar ela em hipnose e nesse ambiente, no ambiente clínico, não tem nada de durma, de puxão, de mão na testa, durma, e não tem nada de sensacionalismo, não tem nada não porque não seja respeitoso, mas porque não é necessário fazer isso no ambiente clínico. Estou eu, o paciente e uma câmera, que é tudo filmado, tudo gravado, assim como na psicologia é tudo registrado, né? Por que é registrado? Para preservação do paciente e minha, né? Por quê? Imagine um paciente que tem um histórico de abuso na infância. E aí ele se depara com uma lembrança muito vívida daquilo que viveu, começa a se estapear, se arranhar, e como que eu vou dizer depois que a pessoa sai desse consultório desse jeito, como que vai ficar essa situação? Né? Então, assim, são casos raros, mas que podem acontecer. Então, para a própria proteção do paciente minha, toda sessão é gravada e não é divulgada em lugar nenhum. Ela é gravada numa base de dados, também não é cedida para o paciente, mas tem toda a garantia de proteção de dados para que isso não vá para nenhum lugar, a não ser os meus registros. E aí, nessa sessão, a gente faz essa indução hipnótica, vai para o aprofundamento, quando a gente percebe que a pessoa está no ponto exato que ela precisa estar para ter a atenção plena naquela resolução, a gente começa a conduzir a terapia. E aí, daí para frente, é um misto de técnicas, de relações humanas, de programação neurolinguística. A gente usa muito a programação neurolinguística nas sessões de hipnose, né? E a gente vai buscando encontrar caminhos, né? Criando, em alguns casos, metáforas também, para não falar explicitamente daquele assunto. Se aquele assunto fere muito, a gente também cria metáforas para ser mais sutil, mais suave com a dor da pessoa, né? E aí sim é feita a terapia, assim, e não adianta eu tentar descrever uma terapia aqui, que teria que ser um caso específico. Eu me lembrei de um caso aqui, que eu até gravei um vídeo, que é muito interessante. Um rapaz me chegou aqui com uma dor crônica no pescoço,
dizendo que tinha uma dor muito forte há muito tempo, não sabia de onde vinha, mas quando ele estava estressado, ele sentia muito forte essa dor e um peso, como se estivesse carregando um saco de cimento nas costas. E aí, no momento de hipnose, ele se lembrou que quando ele tinha 4 anos de idade, ele viu o pai chegar bêbado e espancar a mãe. E aí, ele tentou entrar no meio, tomou um tapa do pai e caiu. Quando ele caiu, a mente dele estabeleceu o seguinte: você é fraco, você é incapaz de ajudar. Só que ele também não queria ouvir e ver aquela cena. Então ele entrou debaixo de um móvel da casa, travou as mãos sobre o pescoço e puxava as mãos para entre os joelhos com muita força. Quanto mais ele sentia que não queria ouvir e ver aquilo, ele puxava com mais força. Então o cérebro dele registrou aquilo como uma fuga. No momento que você estiver no ápice do estresse, essa dor, esse peso se manifesta. E aí toda vez que ele estava estressado, tipo uma âncora, exatamente. Exatamente. Criou uma âncora ali que deixou aquela dor registrada. E aí, quando ele entendeu tudo isso, quando ele entendeu, isso mudou não só aquela dor que ele sentia, como a insegurança que ele tinha de que ele era incapaz, de que ele era fraco. Porque isso também foi estabelecido através desse trauma. Nossa, incrível, né? Impressionante. A gente vai conhecer o Mauri, aliás, não foi no curso de PNL, né? Isso. Comprou. Assim que eu conheci. Exato. Estavam perguntando, como que você conhece um cara que faz hipnose? Assim, gente, a gente vai caçando. As voltas que o mundo dá, né? Que gostoso. Estou muito feliz que você está aqui hoje falando isso pra gente. Vamos Um prazer. começar um pouquinho, então, sobre a comunicação, né? A importância da comunicação, já que é tua área, para a criação dos filhos. Né? Vamos trazer isso também. Já falou um pouquinho da hipnose, vamos falar um pouquinho da criação. Também tô ansiosa aqui. Exato. Então vamos lá. A gente já viu aqui que a hipnose e comunicação elas andam aliadas ali, né? Não há hipnose sem comunicação. Até porque uma das prerrogativas para que se exista a hipnose é a cognição. Então, além do medo e da negação que não deixa a pessoa ser hipnotizada, se eu tiver com medo ou se eu me negar a ser hipnotizado, eu não vou ser hipnotizado. A outra vertente também de pessoas que não poderão ser hipnotizadas são pessoas que têm doenças psíquicas, né, porque elas já estão com a mente alterada. A hipnose é um estado alterado de mente, então se a pessoa já está com a mente alterada, não tem como colocar ela em hipnose. Ou pessoas que têm dificuldade cognitiva, ou seja, pessoas que não são capazes de seguir instruções. Essas pessoas também têm dificuldade e, em muitos casos, não podem ser hipnotizadas porque você fala, como o GPS fala, vai na rua A, você entra na rua B, porque você não quer entrar na rua A, você não entendeu, ou algo assim. Então, não vai funcionar. Então, a hipnose, na verdade, ela poderia ser definida como levar alguém à imaginação através da comunicação. Olha que legal. Então, a comunicação, quando a gente fala de comunicação com criança, é algo muito interessante, porque a criança, ela não tem todo o aparato de comunicação que a gente já tem, que a gente já construiu, né? Então, o que é preciso para se comunicar realmente com uma criança e para que ela se veja entendida, porque se ela não se vê entendida, ela vai continuar perguntando. E isso é que é o barato. É um desafio diário dos pais suprir as dúvidas dos filhos. E essa comunicação com os filhos, ela tem que ser o mais nivelada possível para que você não use nem a sua linguagem o tempo todo e nem a linguagem da criança o tempo todo. Porque se você só usa a linguagem da criança, você está impedindo ela de evoluir. Se você só usa a sua linguagem, você está passando a mensagem para ela de que não adianta ela te perguntar, porque você não vai responder e ela não vai entender. Por mais que a sua resposta tenha sido muito técnica, muito elaborada e tal. Ontem, por exemplo, meu filho me veio com uma pergunta: o que é ordem? O que é ordem? Aí eu, como assim? Onde você viu isso? Ah, a mamãe falou que eu preciso deixar os meus brinquedos em ordem. Eu falei, ah, entendi. Então vamos lá. Aí eu falei, olha, ordem, filho, é uma sequência pré-estabelecida de coisas. Por exemplo, aí eu fui dar exemplo.
Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, essa contagem está em ordem. Se eu contar 5, 2, 3, 1, 4, essa contagem não está em ordem, ela está fora de ordem. Você entendeu? Aí ele, entendi. Então tá bom. Qualquer coisa, você pode perguntar. Então, se eu falasse assim, a ordem inventasse qualquer outra coisa, falasse de um universo um pouco maior que não estivesse dentro do campo de compreensão dele, eu estragaria o entendimento dele e ele ia continuar perguntando até eu responder, porque sim. Ou até ele entender ou determinar na mente dele de que não adiantava me perguntar, porque eu também não sabia a resposta. Né? E a gente, às vezes, limita as crianças pensando que tem que falar tudo na linguagem delas. Né? Eu me lembro nitidamente de uma vez que eu estava num restaurante em São Paulo, e aí estava a TV ligada, e aí tinha uma moça com uma criancinha, a criancinha não parava quieta e tal, o garçom chegou e falou, deixa eu colocar um desenho aqui para ela. Aí ele colocou na televisão lá, estava passando um desenho que eu não me lembro o nome, mas a primeira imagem que veio foi de uma mãe com o neném no colo, falando assim, gugu, dada, gugu, dada. Aí chegou uma menininha e falou assim, como você espera que ele aprenda a falar se você só fica falando gugu, dadá com ele o dia todo? Isso ficou tão marcado na minha mente desde esse dia que eu falei, nossa, como é verdade isso, né? A gente passa uma grande parte da vida da criança falando numa linguagem que ela já ultrapassou. E muitas vezes isso vai até o ponto em que a criança chega na adolescência e toma autonomia para falar assim, por que você fala assim comigo? Eu não sou mais uma criança. Imagina o quão constrangedor é para o pai. Fala assim com a minha filha, eu já falei, ela já não é mais, ela já é pré-adolescente, já não é mais nenê. Pode tirar o nenê da frase. Exato. Para a gente vai ser sempre neném, né? Para os pais, isso é algo que a gente precisa vencer, mas a gente posterga um pouco, é natural. Então, assim, o primeiro passo para ter uma comunicação legal com a criança é você saber nivelar. Entender que você não pode falar no seu nível, mas se você também ficar só no nível dela, você impede ela de evoluir. Né? Imagina se a criança me perguntar uma coisa boba aqui para a gente fazer uma analogia e um entendimento. Pai, como que eu faço para chegar na cozinha? Se toda vez eu responder vai aqui, ali, 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 ele vai aprender aquele caminho. Ok. Mas vai chegar um dia que ele quer mais. Então ele vai perguntar esperando que eu fale algo mais para ele. Então, se eu não estudar formas de criar um entendimento mais amplo para ele, pode ser sim que eu esteja limitando. Uma outra coisa de comunicação com as crianças é que a gente precisa entender, e isso talvez seja o maior conselho que eu poderia dar nessa live hoje. É entender a diferença entre comportamento e identidade. Isso vai ajudar a construir um adulto forte. Quando você entender a diferença entre comportamento e identidade, você vai levar para o seu filho a mensagem de que ele é uma pessoa boa, por mais que o comportamento não esteja sendo legal. E por isso que é importante entender essa diferença, porque as crianças vai ter um momento que ela vai fazer uma pirraça, vai ter um momento que ela vai ficar zangada, vai ter um momento que ela vai ter dificuldade em aprender algo. Então eu não posso chegar para uma criança que está com dificuldade de aprender algo e falar, nossa, você é muito lerdo, porque isso é identidade, você é muito lerdo. Agora você fala, nossa, você é tão esperto, por que você está com dificuldade nisso aqui? É o comportamento. Do mesmo jeito que quando a criança faz algo ruim. A criança fez algo que foi totalmente reprovável. Ok, olha filho, você é um menino muito bom, mas esse comportamento hoje não está legal. Isso assim, é um divisor de águas na vida de qualquer pai, quando ele aprende a diferença entre comportamento e identidade. Porque ele deixa de construir crianças limitadas. Porque imagina aquele pai que fica falando para o filho a vida toda, você não vai para frente mesmo, você é enrolado, você é isso, você é aquilo, vai falando coisas negativas, o filho acredita. Porque o pai é uma figura de autoridade. Né? O papai e mamãe falou, é verdade. Né?
Então, a criança vai ouvindo, 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 ouvindo. O nosso cérebro aprende por repetição ou por impacto emocional. Então, se vai repetindo, 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 a criança aprende. Chega lá na frente, ela não sabe por que nem como, mas ela tem um comando subconsciente que diz assim: você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai conseguir ser nada na vida. E aí, quando ela consegue uma oportunidade, ela dá um jeito de se auto-sabotar e jogar aquilo a perder. Muito verdade. Agora, se você entende que a criança tem uma identidade, embora o comportamento daquele momento não esteja legal, você protege ela disso tudo. Muito importante mesmo. A gente costuma até falar, tá igual seu pai, tá igual não sei quem, não é? A gente ainda... E a pessoa, mas a gente Exatamente. segue o mesmo caminho do pai, né? Até a constelação familiar explica bastante disso. É bem interessante. Isso que a gente vai Uhum. plantando, são as sementes que a gente vai plantando, né, na criança. Eu, Exato. toda vez que você falou, né, citou, você é lerdo, você é isso, eu imagino como placas negras bloqueando, assim, a criança, Uhum. né? Uhum. E aí, como que você quer que ele se expanda se você acabou de bloquear ele com a sua palavra, com a sua crença, Exato. né? Exato. Bem E aí complicado. você, Aí dá você me leva para... gente, haja terapia. É, exatamente. E a gente acaba entrando num próximo ponto que são as crenças limitantes, né? Que a gente ouve tanto na PNL, no coaching, e que são plantadas na maioria das vezes pelos próprios pais, né? Que usam, às vezes, de uma criação, de uma repetição de padrão. Ah, que o meu pai era assim comigo, então eu vou ser assim, né? E aí ele vai repetindo um padrão, e o filho depois vai repetir o mesmo padrão, por causa de uma crença que ele tem de que tem que ser assim. Então, hoje a gente vive na era da comunicação, né? A gente tem acesso a conteúdo de todas as ordens a todo momento, né? Na minha época de infância não existia YouTube, não existia isso tudo, não existia live no Instagram. Então imagina, se hoje a gente tem oportunidade, né? Se hoje a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais e com isso quebrar os padrões ruins que a gente trouxe, por que não? Mas aí precisa coragem, né, Mauri? É, Coragem, porque a gente tem coragem. que olhar pra gente primeiro, para quebrar o padrão com os nossos filhos, e a gente acha, tem até uma live muito legal com a Alice Duarte sobre isso, de honrar os pais. A gente acha que está desonrando o que a gente Uhum, recebeu. Então, são duas vias, eu acho, né? Uma, a gente repete por honrar e por achar que foi o melhor e que é o melhor que a gente pode dar. Será? Como você se sentia quando recebia aquilo? Será exato. que eu não posso fazer um pouco diferente, ainda assim honrar meus pais e deixar aquilo que passou no passado e Uhum, fazer diferente daqui para frente? Dá para fazer, mas eu tenho que me olhar. Mas para se olhar, a gente precisa tirar o lixo que está em cima, né? Os debris, eu falo sempre, para achar a luz que está uhum, aqui dentro. É trabalho, gente. Tem que ter um pouquinho de força de vontade, tem que investir nisso, né? exato. Sabe o que é legal a gente observar? Ô Ramon, tô vendo o Ramon aí. É isso. Estou à disposição, meu amigo. É só me dar uma ligadinha que a gente marca, tá bom? Ramon, um grande amigo. O que acontece? A gente tem algumas coisas que a gente parece que vê, mas não vê, sabe? Pega quem tem oportunidade, os seus pais, e olha como ele trata os seus filhos, e você já vai perceber que ele mesmo já quebrou o padrão. É verdade. Ele mesmo já admitiu e já falou assim: nossa, eu fui tão duro com os meus filhos e tal. Por isso que a gente tem essa cultura de vovô e vovó babões, é justamente porque eles, lá dentro, por mais que eles não cheguem para você e falem: olha, filho, eu fui muito duro com você, mas eu vou ser melhor com meus netos. Às vezes não precisam falar, mas nas atitudes você percebe que houve uma quebra de padrão. Então, às vezes a gente se limita achando que está desrespeitando os pais, eu estou honrando meus pais, sendo duro com os meus filhos do jeito que eles foram comigo. Mas, na verdade, eles mesmos já quebraram isso já. Eles já estão em outra vibe, vamos dizer assim, né? E se a gente vai um pouquinho pro eu inferior ainda, Mauri, esse fazer Hum, igual é tipo uma vingancinha, né? Olha, fizeram isso comigo, então eu vou fazer, exatamente. entendeu? Aham, Eu vou deixar isso aqui pra gente exatamente. pensar, tá? Porque tem o nosso eu inferior que gosta daquilo, eu recebi assim, eu também vou dar assim. Aham.
Exato. Isso, não acredita, a gente vai acabar a live já, o Instagram vai cortar. Já? A gente vai precisar marcar de novo. Gente, vocês Vamos vão gostar marcar. do tema, tá fantástico, né? E aí, gente, dá um feedback pra gente. Depois a live vai ficar aqui no canal por 24 horas. Bacana. Eu queria que você falasse, desse seus dados para as pessoas te encontrarem, te acharem. O Amaury é fantástico, uma pessoa super aberta. Ele criou um grupo lindo no Telegram, que eu sou muito grata. Imagina. Dá uns cuidados pra gente poder te encontrar, te contactar. Bacana. Pessoal, meu nome é Amaury Morosini, como vocês estão vendo escrito aí. No Instagram, no Facebook, no Telegram, no YouTube. É tudo Amaury Morosini, @Amaury Morosini. Quiserem perguntar alguma coisa, se alguma coisa aí na live não clareou o entendimento, quiserem mandar lá no direct, vai ser um privilégio responder. Vou ter prazer em responder também. Legal, olha que ótimo, gente. Então a gente vai finalizar antes que o Instagram corte a gente, que eu tenho pavor de cair assim, a gente não fala nem tchau, pessoal. É verdade. Te agradecendo mais uma vez por ceder seu tempo, seu domingo, né, que geralmente está com a família. Imagina, prazer. Para trazer essas informações tão valiosas aqui para as minhas seguidoras, né, que tem muita mãe aqui no canal, muita mãe que está em busca dessa mudança, de querer se melhorar, de querer se olhar. Então, acho que isso é super importante. É mais uma ferramenta que a gente tem e a gente vai ter que voltar. Tenho certeza que tem mais pra gente falar, né? Vamos sim. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Por nada, prazer. As ordens, Vivian. Obrigadão.